Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Essa liturgia é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 3 de outubro de 2019, quinta-feira. Beatos André e Ambrósio, presbíteros e mártires. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. Temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Pelo amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra. Por isso, sua recompensa é eterna. Oração do dia. Rezemos, irmãos e irmãs. Ó Deus, Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé que, conservada à custa do próprio sangue, glorificou vossos mártires bem-aventurados, André, Ambrósio e companheiros. Dai-nos também ser santificados pela vivência da mesma fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura do livro de Neemias, capítulo 8, versículos do 1 ao 4a, de 5 a 6 e de 7b a 12. Naqueles dias, todo o povo se reuniu como um só homem na praça que fica defronte da porta das águas, e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas explicaram a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a nossa força. E os levitas aclamavam todo o povo, dizendo: Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 19, versículos 8, 9, 10 e 11. Refrão 9a. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Vamos lá, todos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Todos os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Trecho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés,
sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Portanto, é uma liturgia forte, hein? A liturgia desta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019, quando se celebra a memória dos beatos André e Ambrósio, presbíteros e mártires. Então, a leitura de Lucas, é muito bonita essa leitura, 10, 1, 12. Nós temos aqui uma reflexão do livro Palavra e Vida de 2013, que vamos fazer antes de ler a liturgia comentada do Santini. Bem, Jesus pedia a seus discípulos que se pusessem a caminho de um povoado a outro, chegar, desejar a paz, entrar na casa que os acolhesse, curar os enfermos e pregar que o reino de Deus está próximo do povoado, de povoado em povoado. Se em algum lugar não eram recebidos, a ordem era seguir para outro. Naqueles primeiros tempos, a igreja era em proporções menores e podia colocar-se facilmente em movimento. Atualmente, a igreja é uma grande estrutura. Custa-nos mover-nos rapidamente de um povoado para outro, de um problema para outro. Porém, onde for necessário, temos de ir. Agora sim, vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Escolheu e enviou, Lucas 10, versículos do 1 ao 12. Dois verbos essenciais para a nossa compreensão a respeito da missão. Em primeiro lugar, a infinita liberdade de Deus que escolhe a quem ele bem entende conforme seus desígnios de salvação para a humanidade. Em segundo lugar, a condição que dá legitimidade ao missionário ter sido enviado. Dois verbos com duas consequências. Primeiro, ninguém tem o direito de questionar a escolha que Deus fez. Ele não leva em conta as honras de família, o poder econômico do clã, o brilho da inteligência pessoal. Não fosse assim, Jesus não teria convocado para apóstolos 4 pescadores, 1 cobrador de impostos, 2 guerrilheiros e gente da mesma categoria. Deus vê diferente. Segundo, o chamado tem em vista a missão, isto é, existe uma tarefa a ser realizada, sem a qual o missionário teria falhado por completo. Claro que isto reduz a zero as nossas preferências, nossos comodismos e até mesmo nossas pretensas habilidades pessoais. Um exemplo basta. Albert Schweitzer, de rica família, teólogo protestante, destacado organista e intérprete da obra musical de Johann Sebastian Bach, sente-se chamado por Deus para cuidar dos nativos do então Congo belga. Diante da perspectiva da missão, ele concentra seus esforços em estudar medicina e, uma vez diplomado, vai para a África, implantando seu primeiro hospital em um galinheiro abandonado. Humanamente falando, seus dons naturais e sua realidade social apontavam em outra direção, mas ele preferiu seguir a missão que Deus lhe apontava no íntimo do coração. Em 1952, Albert Schweitzer recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho no campo da medicina junto aos nativos africanos. Isto é, até a sociedade dos homens vinha confirmar o chamado de Deus.
Alguém diria que, passados 60 dias, os nativos africanos continuam a morrer por falta de assistência médica, às voltas com a AIDS, as epidemias do Ebola e da febre do Rio. É verdade. E sabem por quê? Porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muita gente ouviu o mesmo chamado que Schweitzer, mas preferiu ficar em casa acompanhando as novelas, os campeonatos. A tarefa é imensa. Os operários são muito poucos, a colheita se perde, os missionários estão sobrecarregados. Enquanto isso, muitos batizados acham que a missão é para os outros. Orai sem cessar. Aqui estou, envia-me. Isaías 6, versículo 8. Agora nós vamos à reflexão, não, uma pequena biografia dos santos do dia, ou do santo do dia. Vamos lá, então. Tem vários santos a cada dia, então a gente tem que fazer uma escolha, porque são, né, santos que a igreja escolhe para nos apresentar. Então nós temos que fazer uma escolha. Por exemplo, aqui eu vou ter que falar sobre outros santos, que não esse que estão na liturgia. Eu vou falar sobre Santa Maria Josefa do Coração de Jesus, que também é do dia 3 de outubro. Santa Maria Josefa nasceu na Espanha no dia 7 de setembro de 1842. Desde muito cedo começou a demonstrar uma grande devoção à Eucaristia e à Nossa Senhora, uma forte sensibilidade em relação aos pobres e aos doentes e uma inclinação para a vida interior. Aos 18 anos manifestou a sua mãe o desejo de entrar no mosteiro, pois se sentia atraída pela vida de clausura. No mosteiro, iluminada pelo Espírito Santo e aconselhada por Antônio Maria Claret, Maria Josefa decidiu criar nova família religiosa que se dedicasse aos doentes em casa e nos hospitais. Assim nasceu o Instituto das Servas de Jesus, fundado em Bilbao em 1871. Os pontos centrais da espiritualidade de Santa Maria Josefa podem definir-se como um grande amor à Eucaristia e ao Sagrado Coração de Jesus, uma profunda adoração do mistério da redenção e uma íntima participação nas dores de Cristo e na sua cruz, e a completa dedicação ao serviço dos doentes num contexto de espírito contemplativo. Hoje espalhadas pela Europa, América Latina e Ásia, as servas procuram dar pão aos famintos, acolher os doentes e outros necessitados, criar centros de dia para pessoas idosas, desenvolvendo sempre a pastoral da saúde e outras obras de caridade. Reflexão. Para Maria Josefa, a caridade e o amor de uns pelos outros forma ainda nesta vida o céu das comunidades. Sem a cruz, a vida religiosa é uma vida de sacrifício e de abnegação. O fundamento de uma maior perfeição é a caridade fraterna. Sua vida foi uma profunda lição de amor para os doentes e enfraquecidos. Oração. Rezemos, irmãos. Deus onipotente, que concedestes grande santidade à vossa serva Santa Maria Josefa, concedei-nos a graça que humildemente vos pedimos, sobretudo a força para perseverar no amor de vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Então, é uma biografia escrita pelo padre
Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista e ele escreveu para o site a12.com. E eu fiz essa gravação para que todos vocês divulguem, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. Então nós temos que evangelizar, né, gente? Não estamos aqui para ficar só ouvindo e não fazendo nada. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação sobre Santo André de Soveral, Santo Ambrósio, e também demais santos do dia. Vamos ver aqui, porque é importante falar um pouquinho sobre eles. Então, Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e outros 27 companheiros leigos mártires. Essa biografia dos santos, essa história aqui resumida dos santos, está no site santosebeatoscatólicos.com. No dia 3 de outubro, a Igreja do Brasil comemora a memória dos protomártires do Brasil, os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e outros 27 companheiros leigos, mártires brutalmente trucidados pelos invasores holandeses e índios a eles associados em 1645. Todos conhecem um pouco da história da ocupação holandesa no nordeste do Brasil. Os Países Baixos, antiga possessão espanhola e em guerra contra a Espanha, atacaram o Brasil, que na época tinha como soberano o rei Felipe II espanhol. A primeira invasão ocorreu em maio de 1624, quando os holandeses tomaram a Bahia. Foram expulsos em 1625, com a ajuda de uma frota espanhola. Não desistiram e em 1630 invadiram Pernambuco, tomando Olinda e Recife. Conseguiram fixar-se e aumentar os seus domínios em todo o litoral nordestino, Maranhão, o litoral nordestino, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Para governar Pernambuco, foi enviado o príncipe Maurício de Nassau, que governou com muita habilidade, atraindo a amizade dos brasileiros. Bem, vamos lá. Rio Grande. Os holandeses chegaram à capitania do Rio Grande, hoje estado do Rio Grande do Norte, no dia 8 de dezembro de 1633. Depois da rendição dos portugueses da Fortaleza dos Reis Magos, que defendia a entrada marítima da cidade, a principal preocupação dos invasores foi assumir o quanto antes os pontos estratégicos que garantiam a economia da região e a subsistência da população. A principal fonte de renda era o gado, seguido da cana-de-açúcar. Havia dois engenhos, o Potengi, economicamente decadente, e o Cunhaú. Ora, quando os holandeses chegaram a Natal, vários moradores importantes refugiaram-se no Potengi, propriedade de um deles, na esperança de que viesse ajuda da Paraíba e Pernambuco. Foram perseguidos. Os invasores, com a ajuda dos índios tapuias, mataram Francisco Coelho, dono do engenho, sua mulher e 6 filhos, e todas as outras pessoas que ali se encontravam, em número de 60. Este foi o primeiro massacre realizado pelos holandeses no Rio Grande. Como não havia motivação religiosa, não é considerado um martírio pela fé. Enquanto o Potengi estava quase desativado, o engenho Cunhaú era o mais importante centro da economia da capitania. Foi por isso palco de muitas lutas pelo seu controle entre portugueses, índios e holandeses. Passadas todas as turbulências do período inicial da invasão, a vida do engenho voltou à sua normalidade. Ao redor da capela de Nossa Senhora das Candeias, na casa grande do engenho, viviam pacatamente 70 modestos colonos e suas famílias. Durante a ocupação holandesa, a Igreja do Rio Grande do Norte, implantada pelo trabalho missionário dos jesuítas e estruturada em 2 paróquias,
a de Natal e a de Cunhaú, passou por um período de crise causada pelas autoridades hostis à igreja e pela busca de novos fiéis por pastores calvinistas. O calvinismo era a principal religião em terras flamengas, Holanda e parte da atual Bélgica. Com o tempo, essa situação hostil transformou-se numa verdadeira perseguição religiosa que culminou com os massacres de Cunhaú e Uruaçu. Martírio de Cunhaú. Dia 15 de julho chegou a Cunhaú Jacó Rabi, trazendo consigo, como sempre, seus amigos e liderados os ferozes tapuias, e além deles alguns potiguares, com o chefe Gerera e soldados holandeses. Jacó Rabi era conhecido por seus saques e desmandos, feitos com a convivência, ou com a conivência, melhor dizendo, dos holandeses, deixando um rastro de destruição por onde passava. Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho Holandês do Recife, convoca a população para ouvir as ordens do Conselho após a missa dominical no dia seguinte. Sua simples presença deixou todos tensos e temerosos. Uma chuva torrencial na manhã de domingo, dia 16, alagando sobremaneira os caminhos da região, impediu que o número de pessoas a comparecer na missa fosse maior. Foi uma chuva providencial. Pelo receio de Rabi, alguns esperaram na casa de engenho. Os fiéis chegaram em grupos de famílias para cumprir o preceito dominical e padre André de Soveral iniciou a missa. Após a elevação da hóstia e do cálice, erguendo o corpo do Senhor para a adoração dos presentes, a um sinal de Jacó Rabi, foram fechadas todas as portas da igreja e se deu início à terrível carnificina. Foram cenas de grande atrocidade. Os fiéis, em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, foram covardemente atacados e mortos pelos flamengos com a ajuda dos tapuias e dos potiguares. Ao perceber que iam ser mesmo sacrificados, os fiéis não se rebelaram, ao contrário. Entre ânsias, se confessaram ao sumo sacerdote Jesus Cristo, Senhor nosso, pedindo-lhe cada qual, com grande contrição, perdão de suas culpas. Enquanto o padre André estava exortando-os a bem morrer, rezando expressamente o ofício da agonia. Os primeiros ataques ao venerando sacerdote, padre André de Soveral, partiram dos tapuias. O padre, porém, falando a língua indígena na qual era bem versado, exortou-os a não tocar na sua pessoa ou nas imagens e objetos do altar, sob pena de ficarem tolhidas as mãos e as partes do corpo que o fizessem. Os tapuias recuaram receosos, mas os potiguares não deram importância às palavras do sacerdote, arremetendo contra o ministro de Deus e fazendo-o em pedaços. O autor da façanha foi o principal dos potiguares, Gerera, que, empunhando uma adaga, feriu de morte o padre André. Os que haviam se refugiado na casa do senhor do engenho tiveram a mesma sorte. Após a igreja, esta foi invadida. 3 conseguiram fugir, escapando pelos telhados. Os outros tentaram se defender como puderam, mas também foram mortos. A disposição dos fiéis à hora da morte era a de verdadeiros mártires, ou seja, aceitando voluntariamente o martírio por amor a Cristo. Os assassinos agiam em nome de um governo que hostilizava abertamente a Igreja Católica, a religião do governo português, do qual eram adversários. As vítimas tinham plena consciência disso. De toda essa numerosa multidão de mártires, cerca de 70 pessoas, apenas 2 foram identificadas e, por isso, beatificadas, e agora recentemente canonizadas: Padre André de Soveral e Domingos de Carvalho. Então, é uma história que eu não vou continuar porque ela é muito longa, mas já deu para perceber, né, como muitas pessoas foram mártires neste evento. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Maranata, ou Maranatá, vem Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá.
acredite.